Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecestes o dom de Deus, e quem é que te disse: dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tem como que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tem, pois, esta água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volte cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a mensagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós acabamos de partilhar, nos fala da vida de uma mulher, uma samaritana. Naquele tempo, os samaritanos e os judeus não se comunicavam. E Jesus, então, passando por aquela região chamada Sicar, ali, então, ao meio-dia, não era inverno como nós estamos aqui. Na verdade, não estamos no inverno, mas estamos já com um período frio, né? Certamente poderia ser um verão escaldante, um lugar bastante deserto, solo árido. Então Jesus teve sede e chegou então até aquele local, ao poço de Jacó. Estando Jesus ali sentado à beira daquele poço, então veio até ele uma mulher, uma samaritana. Então Jesus pediu a ela que desse de beber. E aquela mulher disse: como tu podes pedir a uma samaritana, tu que és judeu, o que beber? Então Jesus disse àquela mulher: se tu soubeste quem é que te diz, quem é que te pede esta água, tu verdadeiramente o daria. Então, amados irmãos e irmãs, esta mensagem do Evangelho mostra a cada um de nós que eu, que você, que este povo de Deus, nós temos que ter essa sede. Nós temos que ter sede de Deus. Temos que buscar incansavelmente esta água viva, esta água que nos liberta, esta água que nos purifica, esta água que nos garante não mais ter sede. É água viva. A água material que nós tomamos todo dia, que nós lavamos lá na casa, as mulheres lavam as louças, os homens também lavam as louças, né? Alguns, exceção, é uma água, mas a água que Jesus está falando é uma água diferente. É a água que jorraste do coração, transpassado pela lança,
aonde jorrou sangue e água viva, água que cura, água que liberta, água que restaura. E Jesus diz no Evangelho: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. A água do poço ele está falando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva. Não há água que nós buscamos. Água viva é água que jamais vai permitir que nós tenhamos sede. Água viva, água que jorra do coração chagado de Jesus. Amados, em tempos difíceis que nós estamos vivendo, em tempos de tanta guerra, de tanta violência, de tantas coisas ruins que está acontecendo neste mundo, nesta nação, nós temos que ter uma certa intimidade para com Deus. Nós temos que ter um certo carinho para com as coisas de Deus. Eu sempre digo no nosso grupo de jovens, e dou como exemplo o que está acontecendo para vocês que vieram lá na comunidade, na paróquia de Santa Luzia da Alvorada. Alguns já devem ter visto que a nossa igreja está em reforma. Aqui atrás, daqui uns dias, este presbitério vai ser demolido, vai ser construído um presbitério moderno, aonde que vai ter espaço para todos. Mas do que adianta o padre ter este projeto, a comunidade ter este projeto, e se Deus assim nos permitir, daqui uns anos teremos uma igreja linda, uma estrutura maravilhosa, digna da nossa cidade, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é o cartão postal das nossas cidades, e nós não podemos ver o nosso cartão postal a ruínas, sendo destruído. Mas de nada adianta ter uma estrutura linda, magnífica, se nós não tivermos essa estrutura verdadeira, que somos nós, cristãos, que somos a verdadeira igreja. Às vezes entristece o meu coração quando eu venho à missa e vejo que esta nova geração, a juventude, não participa da vida da igreja. Este retiro que está acontecendo aqui não deveria ser um retiro apenas do apostolado da oração, mas deveria ser o retiro da Igreja de Jesus Cristo. Deveria ser o retiro de todos os católicos autênticos, batizados, católicos que receberam o sacramento, porque não podemos viver em grupos distintos. Hoje teremos o retiro do apostolado. Eu não vou porque sou apostolado, e lá só vai ter as senhorinhas, só vai ter os senhorzinhos. Amanhã, ou final da semana que vem, vamos ter o retiro do grupo de jovens. Eu não vou no grupo de jovens porque eu não sou jovem. Nós temos que largar, perdão da palavra, largar de ser besta. Largar de ser besta. Não tem ali na porta uma placa dizendo: só entra quem é maior de 50 anos. Tem ali ou não? A igreja está de portas abertas. E a igreja de Jesus Cristo está de portas abertas para acolher crianças, jovens, adultos e todo e qualquer tipo de pessoa que ali chegar. Jesus morreu no madeiro da cruz de braços abertos, e Ele está de braços abertos para acolher a mim, a você, a cada um de nós, a quem está aqui dentro e a quem está lá fora, de maneira especial. Então, de nada adianta nós termos uma estrutura linda, maravilhosa, se nós não tivermos a verdadeira estrutura que são o povo de Deus. Eu estou preocupado, muito preocupado, porque eu sou um dos coordenadores mais velhos da coordenação do Ministério Jovem, e eu vejo que, principalmente a nossa juventude, não quer saber de mais nada que se diz a respeito das coisas de Deus. O sacramento do Crisma, que deveria ser algo tremendo, que deveria ser o sacramento do sim, aonde que de fato eu
estou assumindo o meu compromisso de verdadeiro cristão, porque lá no passado, quando eu fui batizado, eu era criança, então quem respondia por mim, quem respondeu por você, por cada um de nós, eram nossos pais, os nossos padrinhos. Eles que nos ajudaram a crescer na educação religiosa, eles que nos ensinaram a ir para a casa de Deus. Agora, adolescente, jovem, eu já sei o que é certo e o que é errado. Então é o momento de eu tomar a decisão. E a minha decisão deve ser o sim para as coisas de Deus. Deve ser o sim. Mas, diz assim, o sacramento do crisma é a confirmação do batismo. É o momento de nós assumir, de fato, o nosso compromisso de cristão. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão sumindo. Está sendo o sacramento do tchau. Fiz a catequese porque eu era obrigado. Ia na igreja porque eu era obrigado. Agora já fiz o crisma, já sou batizado, já tenho a primeira Eucaristia, fiz o crisma. Agora, se um dia eu vier a casar, né? Eu já posso casar na igreja. E aí eu vou lá, faço um encontro, caso, faço um casamento. Na verdade, a Igreja Católica não faz casamento. A Igreja Católica celebra o sacramento do matrimônio. Não faz casamento. Casamento se faz lá no cartório. A Igreja Católica celebra o sacramento do matrimônio. E aí a gente veio aqui e teve aquela cerimônia linda, maravilhosa. Só que depois, aquele casal não participa da vida mais da igreja. Eu estou dizendo isso, amados irmãos e irmãs, só dando um exemplo. Esta geração, ela é passada. Como tudo nesta vida, passa. O que será daqui 10, 15 anos da nossa igreja? Então é preciso que eu e você, que cada um de nós, como cristãos, como os católicos autênticos, também começamos a fazer esse trabalho de formiguinha de evangelização. Ajudar a evangelizar as outras pessoas. Eu quero partilhar com vocês aqui também um trecho do Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 34 ao 35, que diz assim: Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja bem, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Meus amados irmãos e irmãs, neste mundo que nós estamos vivendo, será que amar as pessoas, será que está sendo uma tarefa fácil? Diante de tantas coisas ruins que têm acontecido, diante de tanta falta das coisas de Deus no coração das pessoas, amar quem a gente nos ama, ou melhor, amar quem a gente ama e amar as pessoas que nos amam é simples, é fácil. Agora, e eu amar aquela pessoa que eu sei que não gosta de mim? E amar aquela pessoa que eu sei que não me ama? E amar aquele vizinho, aquela vizinha que só quer me ver na desgraça, que só quer me ver destruído, não quer ver a minha felicidade? Eis uma tarefa difícil: amar os nossos inimigos. E através desse evangelho, o Senhor não está pedindo para a gente amar as pessoas que a gente ama, não, porque a gente já ama essas pessoas. O Senhor está pedindo de maneira especial para a gente amar as pessoas que não nos amam e as pessoas que a gente não ama. Esse é um desafio muito grande. Deus deu o seu Filho único para morrer no madeiro da cruz,
por amor a mim, a você e a cada um de nós. Deus amou tanto este mundo, de uma maneira tão fantástica, de uma maneira tremenda, que Ele deu o seu Filho único, por amor a cada um de nós, para nos livrar do pecado, para nos livrar das ciladas do inimigo. E é nesse gesto grandioso que o Senhor pede a cada um de nós nesta tarde: amai de maneira especial as pessoas que não nos amam. Quando alguém tacar uma pedra e atirar na gente, não vamos fazer a mesma coisa, pegar outra e jogar na pessoa. Quando você souber que alguém está te caluniando, que alguém está querendo te destruir, que alguém está te defamando, conte até 3. Se não for o bastante, conte até 10, conte até 1000, ou infinitamente. Ou se não, pegue um rosário e reze por aquela pessoa. Coloque aquela pessoa na presença de Jesus. Coloque aquela pessoa no sagrado coração de Jesus. Porque não existe nada que possa vencer o amor que joga no sagrado coração de Jesus. Nada pode vencer o amor que joga no sagrado coração de Jesus. Só assim nós podemos construir um mundo melhor. Só assim nós podemos construir uma comunidade, uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Não adianta, amados irmãos e irmãs, eu esperar que algo grandioso aconteça lá fora para que depois eu comece a praticar aqui. Temos que começar daqui, de baixo, lá dentro da nossa casa, lá dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, para que as coisas vão fluindo. Quando a gente for parar para imaginar, aquilo já tomou uma proporção grandiosa. E assim que a coisa tem que ser. Não esperar que as coisas aconteçam lá fora. Vamos começar a fazer a nossa parte, como os verdadeiros cristãos, como os verdadeiros filhos do Deus da vida e do Deus da esperança. Começar a fazer a nossa parte, para que todos sejam contagiados por este amor verdadeiro, por este amor que é único, que transforma, que liberta e que cura os corações feridos. Para terminar este meu momento, eu quero partilhar com vocês aqui do livro de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30, que diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. Eu quero contar uma história para vocês que eu já contei várias vezes no grupo de jovens. Eu só tomar um gole d'água porque a garganta está bem danificada. Certa vez, um casal que morava numa região distante, se vinha dando risada, porque esse aqui já sabe. Eu também já sei. Já sabe, né? Morava numa região distante, naquela época as pessoas moravam em fazendas. E a distância deles a uma cidade, talvez era 2, 3 vezes do que a gente diz aqui a São João do Ivaí. E naquela época, muitos anos atrás, não tinha carro. Tinha carro, mas era carro de boi, né? Era só cavalo. E aquelas pessoas naquela época, eles iam à cidade a cada 15 dias para comprar mantimentos, para comprar os alimentos necessários para casa. E todo mundo, aqui eu tenho certeza que foi criado na roça. E vocês sabem que lá no passado, né, ainda no meu tempo também, era assim, tempo dos meus avós. Nós tínhamos lá, né, no terreiro, um paiol, onde lá a gente guardava, né, toda a colheita, toda a safra do milho e outros alimentos. O milho de maneira especial para tratar dos porcos. Naquela época tinha muitos.
hortas, as pessoas tinham grandiosos mangueirões, né? E também para tratar das galinhas. E a gente sabe, aonde tem paiol, aonde tem milho, o que tem lá? Ratos. E aonde tem ratos tem o quê? Cobra, porque as cobras se alimentam dos ratos, dos pequenos bichinhos ali, roedores e etc. E lá na casa daquele casal tinha um pedido do camundongo que vivia moendo as coisas. Lá no cantinho tinha um buraquinho pequeno e aquele camundongo, ele, durante a noite ele saía, fazia as trabalhadas dele e durante o dia ele se escondia no buraquinho lá. E aí aquele casal começou a ficar preocupado porque o rato estava destruindo tudo dentro da casa. E aí chegou o grande dia deles ir para a cidade. O homem da casa arriou o cavalo, fizeram ali a lista do que precisavam na casa e eles, os mantimentos que eles deveriam buscar na cidade, e colocaram lá uma ratoeira. Uma não, alguma. E ele foi embora para a cidade. Depois de alguns dias em cima do lombo de um cavalo, chegou até a cidade, descansou, comprou o que tinha que comprar e voltou para o sítio, para a fazenda. Chegando lá, naquela época era nos sacos que traziam as coisas. Jogavam um saco de um lado, outro do outro do animal e levavam o mantimento. Chegou na casa, já era ao anoitecer, e eles então começaram a tirar os mantimentos de dentro dos sacos e colocar em cima da mesa. E o ratinho, lá no cantinho daquele buraquinho, ele estava curioso para ver o que tinha de bom para ele. De repente, começaram a tirar de lá as ratoeiras. Tiraram uma, duas, três. Quando o rato viu a ratoeira, ele começou a se desesperar. Saiu correndo, tromba na mesa, tromba na cadeira, achou a corda e saiu correndo. Chegou lá no galinheiro desesperado, ele gritou para as galinhas: ratoeira, ratoeira, ratoeira. As galinhas não entenderam. Mas será que esse ratinho está louco? Por que falando ratoeira? Nós somos galinha, ratoeira não é para nós. Não desce o ouvido para o rato. O rato saiu correndo, foi lá no chiqueiro. Os porcos estavam lá, se deliciando naquela lama. E ele chegou correndo, gritando: ratoeira, ratoeira. Os porcos também não deram a mínima para ele. O ratinho saiu dali correndo, foi até o curral. Lá estavam aquelas vacas gordas, leiteiras. Chegou correndo, gritando: ratoeira, ratoeira. As vacas olharam para ele também, não deram a mínima, porque por que eles iam se preocupar? O que ratoeira tinha a ver com a vaca? Ninguém deu a mínima para o ratinho. Os donos da casa, então, armaram aquelas ratoeiras para todo lado, debaixo da cama, debaixo da mesa, debaixo do fogão, onde eles puderem desenfiar a ratoeira. Chegou a noite, foram dormir. De repente, lá pelas altas horas da noite, eles escutaram um desarmado de uma ratoeira. Plá! A mulher do homem, curiosa para ver qual era o danado do ratinho que estava destruindo a sua casa, comendo os seus mantimentos, enfiou a mão debaixo da cama. E quando ela enfia a mão debaixo da cama, ela sente uma fisgada na mão. E aí, quando ela sente aquela fisgada na mão, ela dá um tremendo grito. O marido acorda e quando eles olham debaixo da cama, não era um rato, e sim uma cobra, uma serpente que entrou quando aproveitou que a casa estava aberta. E muitas das vezes aquelas casas daquelas épocas feitas de pau a pique tinham uns nomes tremendos, né? Ela entrou e foi para debaixo da cama, e ela foi pega pela ratoeira. E aí quando a mulher levou a mão, ela foi picada. E aquela mulher começou a passar mal. No dia seguinte, foram até o vizinho mais próximo que tinha um Jeep. O mais próximo seria aí uns 10, 15 quilômetros. O homem veio, catou aquela mulher, levou para o hospital e aquela mulher morre. A medicina fez de tudo o que podia ser feito, mas não tinha mais o que fazer. Mandaram a mulher para casa. E aquela mulher então precisava comer algo que fosse forte.
para tentar reabilitá-la. Então ela precisava comer o quê? Quando as mulheres ganham neném, o que as mulheres precisam comer? Sopa. Sopa de galinha, né? Uma canja de galinha. Aquela mulher também precisou comer a canja da galinha. E aí, quem começou a pagar o pato? A galinha. Olha lá, começaram a matar as galinhas. Mas a mulher não sarava. A enfermidade dela, aquele problema, o veneno da cobra, estava matando ela. Então, os parentes começaram a vir visitar. E como naquela época não tinha televisão, as famílias eram enormes, né? Era 12, 13 filhos, era um rebanho de filhos, né? Então a família era enorme. Quando se reunia, daria aí quase 100 pessoas. E aí, as galinhas não davam para cuidar de todo mundo. Ele ia bater os porcos para dar de comer para os parentes. E a mulher ruim, não teve jeito, a mulher morreu. E aí, naquela época, quando morria uma pessoa, parecia uma festa, né? Que era tanta gente que vinha. Até uns anos atrás também era assim, né? Quando morria alguém, parecia uma festa na casa da pessoa, porque era tanta gente que vinha, e aí tinha que dar de comer para aquelas pessoas. E era tanta gente que nem galinha nem porco dava conta. Precisaram então abater a vaca. Mataram a vaca para dar de comer àquele povo. Resumindo a história, e o único que estava morrendo de medo e preocupado, com ele não aconteceu nada, que era o ratinho. Então, amados irmãos e irmãs, eu estou contando essa história para vocês porque eu quero dizer a cada um de vocês que nós temos que aprender a ouvir as pessoas. Nós temos que aprender a ouvir primeiramente a Jesus. Quando nós não ouvimos o chamado de Deus, quando nós não ouvimos o chamado que vem do Sagrado Coração de Jesus, nós corremos o risco de pagar um preço muito alto por isso. Pagamos um preço muito alto quando nós somos desobedientes para com as coisas de Deus. O Senhor, Ele todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, Ele está lá, incansavelmente, batendo a porta do nosso coração. E quantas das vezes o Senhor tem batido a porta do meu, do seu, do nosso coração, nós temos ouvido e fingimos que não é para conosco. Quantas das vezes o Senhor tem colocado pessoas em nosso caminho para nos incentivar, para nos reanimar, para que nós voltemos a participar da vida da igreja, e nós viramos as costas. Não devemos. Devemos ser fiel ao Sagrado Coração de Jesus, fiel aos mandamentos de Deus. Claro que isso não é fácil. Viver fielmente nos mandamentos de Deus não é fácil. Eis aí uma tarefa muito difícil. É preciso de ser primeiro, é preciso ser perseverante para alcançarmos esta graça. Então não deixemos que este momento passe despercebido, e que nós não voltemos para a nossa casa e que continuemos a fazer aquilo que nós estamos fazendo, que não é da vontade de Deus. Mas que nesta tarde, em que nós deixemos a nossa casa, em que nós deixemos a nossa família, talvez alguns deixaram visita e vieram aqui. Pessoal de Santa Luzia saíram de lá e vieram aqui em Godamoreira. Enfrentaram as curvas de santo para chegar até aqui. Que vocês não voltem para casa com o coração vazio, mas voltem para casa com o coração transbordando das graças de Deus, da alegria de Deus, do amor de Deus. O amor que cura, o amor que liberta, o amor que restaura. Eu quero cantar com vocês uma música, na verdade não é uma música, é um cântico, em que reflete na primeira palavra que nós partilhamos do Evangelho de João,
capítulo 4, que falava da samaritana. Assim como aquela mulher pediu para Jesus a água viva, que nós também nesta tarde peçamos esta água viva, para que a nossa sede espiritual seja saciada. Água que purifica, água que liberta, água que restaura. Vamos ficar de pé? Vamos cantar todos juntos. Eu te peço desta água. Eu te peço desta água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus está em Deus também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu porém que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado dele. Essa água viva é vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me faz viver a ser, me faz viver em pé. Eu quero a água dessa fonte de onde vem. Essa água viva é vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me faz viver a ser, me faz viver em pé. Eu quero a água dessa fonte de onde vem. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir vocês cantarem essa água viva. Mas não é para cantar com a voz aqui da garganta, não. Apenas com a voz da garganta. Com a voz do coração. Vamos fazer o nosso canto, o nosso louvor chegar até o coração sagrado, o coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Solte a sua voz de canto. Essa água Viva é vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me faz viver nascer, me faz viver viver. Eu quero água dessa fonte de onde vem. Essa água viva é vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me faz viver nascer, me faz viver viver. Eu quero a água dessa fonte de onde vem. Eu quero a água dessa fonte de onde vem. Peçamos a Santa Margarida de Alacoque, a santa que teve as visões do Sagrado Coração de Jesus. Que Santa Margarida interceda nesta tarde a Deus, ao seu Filho Jesus, sobre a vida de cada um de nós. Que Santa Margarida interceda junto a Deus pelas famílias de cada um de nós, pela nossa comunidade, para que o verdadeiro amor que jorra do Sagrado Coração de Jesus seja derramada de maneira abundante sobre cada um de nós. Antes de eu ir embora, nós vamos cantar. Eu vou tentar cantar porque a gente praticamente não ensaiamos esta música que vocês conhecem, que é Coração Santo. Vamos ver se a gente consegue. E eu quero que vocês cantem comigo. Se eu errar, continue cantando, porque eu sei que vocês do Apostolado da Oração têm essa canção como um grande hino dentro do ministério de vocês. Vamos lá. Coração Santo, tu reinarás.
Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder estar partilhando com vocês a palavra de Deus nesta tarde de domingo, o dia do Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada um de vós que estão aqui. Deus seja louvado pelas pessoas que fazem parte do apostolado da oração, que não puderam vir. De maneira especial aqueles que se encontram enfermos, né? Tem tantas pessoas no apostolado da oração que estão doentes, para que o Senhor possa nesta tarde, através do seu sagrado coração, visitar estes irmãos e irmãs que se encontram enfermos e dar a eles a graça da cura, a graça da libertação de suas enfermidades. Então Deus seja louvado mesmo pela vida de cada um de vocês. Eu estou de segunda a sexta-feira, para quem tem Facebook, segunda a sexta-feira, às 22 horas, eu tenho uma transmissão ao vivo no Facebook chamada Momento da Partilha, às 10 horas da noite, às 22 horas, até às 22 horas e 30 minutos, às vezes passa um pouquinho, eu estou lá de segunda a sexta partilhando a palavra de Deus, rezando, orando e clamando o poder e a unção do Espírito Santo de Deus pela vida de cada um de nós, da nossa comunidade, pedindo paz, pedindo saúde para toda a nossa nação brasileira. Então, se você tem acesso ao Facebook, você que ainda não me tem lá, é só procurar lá Celso Cruz, vai aparecer uma carinha linda, maravilhosa lá, esse cara sou eu, tá? Vocês podem mandar um convite lá que eu vou aceitar, e a partir de segunda-feira vocês podem estar assistindo o momento da partida, tá bom? Deus abençoe e uma ótima tarde para vocês e um bom retiro.